Pois bem, né? Nosso primeiro quadro aí será a respeito do teólogo, né? Com quem já nos acompanha há algum tempo, nós temos também trabalhado aí em um dos nossos quadros falando de um teólogo. Começamos lá desde o início da história da igreja, alguns nomes mais proeminentes, e agora, né, chegamos na fase de falarmos um pouco dos puritanos, um pouco destes homens que foram usados por Deus para manter, né, a pureza doutrinária da igreja, para trazer grandes despertamentos, avivamentos na história da igreja. E Jonathan Edwards foi um destes, né, considerado o primeiro deles, desta ala de homens zelosos, piedosos, que trouxeram, né, um grande impacto na sociedade, trouxeram um grande impacto para a história da igreja do Senhor Jesus, né? Jonathan Edwards foi considerado pelo pregador londrino Martyn Lloyd-Jones como alguém que realmente não podia ser esquecido na história da igreja. Ele chegou a dizer: talvez seja tolice, mas sou tentado a comparar os puritanos aos Alpes, Lutero e Calvino ao Himalaia e Jonathan Edwards ao Monte Everest. Para mim, ele sempre foi o homem mais parecido com o apóstolo Paulo, né? E, claro, né, ele pode ter exagerado um pouco, mas nós sabemos da importância, né, de homens como estes, que, na verdade, na história da igreja a gente ouve muito falar de Lutero e de tantos outros, John Wesley e tantos outros, né? Jonathan Edwards também não pode ser esquecido, porque, de fato, né, uma grande bênção para a vida da igreja, não é isso? Vamos começar aí, então, a falar um pouco deste teólogo, este teólogo que viveu, né, no século XVIII, que o seu pai, né, teve que, na verdade, mudar forçado, né, porque lá na Inglaterra a rainha começou a perseguir aqueles que pregavam o evangelho verdadeiro, e uma grande turma de pregadores tiveram que mudar para os Estados Unidos, que criaram uma vila, uma colônia, chamada Nova Inglaterra, né? E nesta colônia foi que nasceu Jonathan Edwards, e que, né, futuramente passou a pastorear a igreja do seu avô. E assim a gente vai, né, com essa breve introdução, falar um pouco, né, da vida deste teólogo, a importância da sua teologia, considerado até hoje como o maior filósofo teólogo dos Estados Unidos. Já imaginou? Então vamos lá, irmão João, algo a comentar a respeito deste homem de Deus. A vida do Jonathan Edwards é impressionante, inclusive já desde a sua infância, né? O Solano Portela, né, no livro lá, O que estão ensinando nossos filhos, ele dedica uma sessão, né, para falar da importância do Jonathan Edwards, especialmente na questão de uma cosmovisão aplicada. Né, e ele destaca isso, e ele então traz algumas referências, inclusive da infância do Jonathan, né, pra gente ficar impressionado. Ainda na sua infância, o Jonathan Edwards já faz um tratado teológico falando sobre a imortalidade da alma. Olha, eu acho que vou morrer e não consigo fazer uma coisa dessa, né? E também destaca, né, que com 13 anos de idade o Jonathan conclui o ensino médio. Com 17 anos termina sua graduação, né, e com 21 anos já é professor universitário, né? Quase igual eu, né? Tô chegando aos 50 e ainda tô saindo do Mobral. E nada ainda, né? Então o Jonathan Edwards, né, ele é uma daquelas pessoas assim que em 100 anos nascem poucas pessoas com a capacidade intelectual que ele tinha, né? Então a gente pode dizer que o Jonathan era um gênio, né? A gente chama essas pessoas de gênio, né, com essa grande capacidade intelectual, inclusive uma pessoa, né, como o pastor já falou, né, teólogo e filósofo, né, ou seja, alguém muito envolvido nas ciências, né, era alguém com um grande conhecimento, né, e o pastor Solano fala isso lá no livro, né, dizendo que ele desenvolveu muito conhecimento sobre a vida dos insetos, né, e muitas outras, né, informações que ele também traz, não só da vida dos insetos, mas como uma reflexão sobre o ser humano, né, coisas mesmo bem da ontologia do ser humano, né? O Jonathan é impressionante realmente a capacidade intelectual dele, né? Sim, o irmão Tiago aqui da nossa igreja dá certo com ele, né? Gosta de insetos. E inclusive o inseto foi o motivo, né,
da morte dele, porque ele teve que ser testado, ele se ofereceu para testar uma vacina, né, uma suposta vacina para algo que estava infestando ali. Irmão Aldo, algo a acrescentar aí a respeito do nosso teólogo de hoje? Boa tarde, pastor. É interessante, né? Lendo um pouco da biografia dele, né, como o Martin Lloyd Jones falou, né, depois de Paulo, um homem considerado. Mas realmente a gente vê, né, através da vida dele também, como a vida dos demais reformadores, a ação de Deus, né, em separar homens, né, desde a sua infância, uma capacidade intelectual surpreendente, né, um gênio, né, como o irmão falou, cedo, né, se formando, e Deus usando homens, né, como ele, né, para avançar, né, no Evangelho, né, na sua palavra, na exposição. E um dos sermões mais conhecidos, né, que nós conhecemos é Pecadores na Mão de um Deus Irado, né, no qual ele expôs, né, esse sermão, e foi surpreendente mesmo. Até depois de muitos anos tentaram fazer nessa mesma pregação, mas ele estava realmente ali usado pelo Espírito, 3 noites e 3 dias em orações ali, muitas orações para pregar, né, e as pessoas realmente ali se convertendo e ali desesperada pelo que podia sobrevir sobre elas ali, né? E isso é interessante, o poder de Deus na vida do ser humano, na vida de um cristão, né? Confesso e redimido a Cristo, né? Amém, exatamente, né? Esse sermão impactou as pessoas ali. Ele já tinha pregado esse sermão antes, né? E pouca coisa aconteceu na igreja dele quando ele pregou em outra igreja, né? O mesmo sermão. Eu acho que eu vou começar a fazer isso agora, rapaz. Pegar meus sermões e pregar por aí. E também outras pessoas, como o Aldo falou, né? Um seminarista uma vez inventou, sabe como é seminarista, né? Ele inventou de pregar na mesma unção, não aconteceu nada, né? Não saía nada. É claro que a gente sabe de que Deus ele age soberanamente, né, na vida de quem quer e também daqueles que o buscam também, né? E, irmão Moisés, algo a acrescentar a respeito desse teólogo? Sim. Como nós vimos aqui, a trajetória do nosso irmão Jonathan, desde a sua infância até a sua morte, foi uma trajetória de benefícios para a sociedade. E o que mais me marca assim, na vida de Jonathan Edwards é o fato de ele ter sido bênção para sua geração. Inclusive, uma das igrejas que ele pastoreou não quis mais tê-lo, porque ele tinha uma forma de conduzir a Santa Ceia que era não servir a Santa Ceia para quem não fosse convertido. E a igreja estava acostumada com essa prática, e por conta disso ele foi expulso. Ou ele foi despedido, né? Melhor usar esse termo. Isso, de 223 membros, 23 votaram a favor dele ficar. Exatamente. Né? Isso depois do avivamento que aconteceu. Depois do avivamento. Imagina. Interessante. O que é interessante, assim, é porque hoje, assim, para concluir o raciocínio, ele foi bênção para aquela geração do século XVIII, né? Ele nasceu em 1703, se não me engano. E também a bênção com a qual Deus abençoa aquele homem, ela chega até nós. É claro que a vida de Jonathan Edwards naquele século era muito diferente da vida que nós vivemos hoje, né, do homem moderno, né? O modo de administrar o tempo era diferente, certamente. E nós somos abençoados porque nós bebemos da fonte que esse homem deixou escrito, né, deixou registrado. Nós somos abençoados, nós aprendemos muito com Jonathan Edwards. O que eu acho interessante é a necessidade da repetição do Evangelho, da repetição da mensagem, né? Porque a Bíblia é bem clara em quem é que deve participar da Santa Ceia, participar do corpo do Senhor, participar do sangue do Senhor. E mesmo ele tendo ensinado aquela igreja, impactando as nossas vidas com a vida dele, aquela igreja o rejeitou, né? De 223 membros, 10% ali quis ele e 90% não.
É importante, o que a gente pode destacar aqui é a necessidade de se repetir as verdades da palavra de Deus, né? Que isso aí ficou marcado na vida dele. Ele nasceu em um lar cristão. O pai dele era ministro do evangelho, né? O avô dele também era pregador. Mas mesmo assim ficava esses focos ali na igreja. Não, né? mas o grande problema, Moisés, é que o próprio pai dele ensinou errado. Permitiu isso, né? É isso que foi mais difícil para ele, porque ir contra o próprio avô, o próprio pai, né? Ou seja, a própria geração. E a igreja, claro, eu vou ficar com esse menino, vou ficar com o meu pastor antigo, né? Que necessariamente por a gente ser antigo não quer dizer que a gente esteja certo, né? Mas foi um choque mesmo, né? Depois de um grande despertamento causado ali, a começar naquela região que ele estava, até, né, expandir por grande parte da Europa, e mesmo assim, né, as pessoas rejeitarem de tal forma a vida e o ministério de um homem. Um ponto que eu queria destacar aqui, que é bem valioso, em relação o ponto é a questão da vida ministerial de uma pessoa. Porque hoje muitos pastores, existem muitos pastores que optam pela vida pastoral porque não deu certo, em canto nenhum. Não deu certo como cabeleireiro, não deu certo como farmacêutico, não deu certo como aluno. Então ele vai, vou me tornar pastor. E como o João destacou aqui, o João Paulo destacou, ele era filósofo, né? Ele estudava sobre insetos, ele observava a vida, né? Tem até a questão da aranha, que eu acho que Lloyd Jones citam alguma coisa a respeito disso, ele observando a aranha. Ele tinha tudo para ser um cidadão bem-sucedido na sociedade, no ramo que não fosse no campo ali religioso denominacional. O Senhor o tirou de lá, né? Levou ele para pastorear a igreja. Isso serve para a gente ver a necessidade de nós influenciarmos a sociedade, né? A sociedade que nós convivemos, não só dentro da congregação ou dentro de uma denominação, mas sobretudo nas universidades, onde está o grande campo de batalha, né? Isso o Jonathan Edwards ele deixa para nós apreciarmos e copiarmos ele nisso. Muito bem. Uma das coisas que marcou também a vida de Jonathan Edwards foram as suas resoluções. Ele escreveu 70 resoluções. Ou seja, ele dizia: eu resolvo, pela graça de Deus, tentar cumprir isso, isso e isso, né? Ou seja, com uma vida piedosa que ele buscava ter, ele já sabia que, claro que ele não escreveu isso numa sentada, ele escreveu isso num período de mais de um ano, né? Durante sua vida, né, ele foi aperfeiçoando, ele sabia que por ele mesmo, né, pelas obras, que por ele mesmo ele não conseguiria, mas que pela graça de Deus ele lutaria. Inclusive ele vem a morrer por causa dessas resoluções, de ele realmente resolveu ser mais útil aos outros do que, né, ser a si mesmo, né? Então, e o quanto que isso foi impactante na vida dele e na vida também dos seus familiares, das pessoas que estavam ao seu redor. Ele teve um genro, por exemplo, que morreu novo, né? Que inclusive ele escreveu, o próprio Jonathan Edwards escreveu uma biografia deste genro, também esse genro sendo influenciado pela vida de Jonathan Edwards, pelo exemplo de vida de Jonathan Edwards. Mais alguma coisa a acrescentar, irmão João? O irmão Moisés aí mencionou, né, e o pastor também falou dessas resoluções, né, que eu entendo que o ponto de partida dessas resoluções era que impactaram a sociedade, né? Que o Jonathan ele compreendeu quem era Deus, né? E ele trouxe esse entendimento sobre quem era Deus, né? O Deus da Bíblia, para sua vida prática. E isso impactou as pessoas, né? Que é o que o Solano Portela fala da cosmovisão aplicada, né? Porque quando ele faz os seus tratados filosóficos, o ponto de partida disso é Deus.
né? E não teorias que Sim. Né, consideravam a ausência de Deus, por exemplo, né? Alguns diziam assim, olha, o Jonathan foi influenciado muito pelo iluminismo. Certamente não, porque o iluminismo afastou o Deus da ciência, por exemplo, né? Outro dizia assim, não, ele foi influenciado pelo deísmo. O que é isso? É como se Deus não tivesse influência sobre a natureza e ele estudava ali uma coisa que funcionava automaticamente, a natureza. E ele não considerava isso também, mas entendia como Deus, né, o Criador, né, que faz a regência, né, do funcionamento da natureza, e ele tomava isso como ponto de partida para, inclusive, interpretar, né, leis físicas, né. Eu estava vendo o comentário ainda do Solano, né, ele fala que certamente o Jonathan leu sobre Isaac Newton, né, porque ainda criança ele já fazia tratados de física dentro dos pressupostos de Newton, que era alguém que, né, também tinha, digamos assim, uma fé em Deus, né, tinha lá a sua fé em Deus, mas acreditava em Deus, né. Sim. Então o Jonathan era esse cientista também, vamos imaginar assim, né, que o ponto de partida dele era o Deus criador, né, o Deus da Bíblia, e a partir disso então vinha a ciência, vinha a filosofia, vinha a sua visão pastoral, a sua visão missionária, alguém que se entregou inclusive pelos indígenas, né, alguém que se dedicou a isso inclusive bem desde cedo, né. Então, é isso que eu acho importante do Jonathan, né? Como é que ele impacta a sociedade? Ele impacta porque o ponto de partida dele é Deus, e ele trouxe isso para a sua vida e viveu Deus, né? Sim. E isso certamente gera impacto na casa dele, né? Com os seus 11 ou 12 filhos, não lembro bem, né? Mas tinha bastante filhos, né? Bastante filhos, e certamente influenciou muito, né, a sociedade norte-americana, que é uma coisa que é interessante, né? Os americanos pouco têm bons filósofos. Eles têm muito bons cientistas, bons teólogos, mas na filosofia são meio ruinzinhos, né? Quando a gente estuda um pouco de ciência, a gente vê isso aí. E o Jonathan é uma grande expressão, né? Que ele influencia os americanos, inclusive, até hoje, né? O Jonathan é, inclusive, assunto de muitos estudos acadêmicos nos Estados Unidos, né? Sim. Por conta da influência filosófica que ele tem para a ciência e para a política nos Estados Unidos. Exato. Normalmente, antigamente as pessoas tinham a prática de escrever diários, né? Suas experiências, eles relatavam, né, suas vidas, na verdade, nesses diários. Eu acho que eles não sabiam que o mundo todo ia ler, né? Porque ele falava realmente coisas íntimas, né, pessoais dele, experiências. Foi um homem que teve várias experiências com Deus. Inclusive, uma delas diz que ele saiu a cavalo para orar no mato, né? Ele fazia costumeiramente isso. E lá ele teve, né, uma experiência com Deus, uma impressão de que o próprio Cristo estava ali manifestado em glória para ele, né? E ele chega em casa, a mulher dele está flutuando. Essa era uma levita, né? Essa era literalmente uma levita. Mas a mulher dele estava flutuando. Então, é claro que era uma experiência que ele não contou, não saiu espalhando, olha, minha mulher é levita. Mas no sentido de que ele escreve no diário e acaba que se descobre depois. E mais um homem que foi tremendamente usado por Deus para um grande despertamento. E uma das coisas que se destaca é a humilde submissão. E Steve Lawson, ele escreve aqui um pedaço do diário dele, o seguinte: sábado, 12 de janeiro de 1723, de manhã, estive diante de Deus e dei a mim mesmo tudo o que sou e tenho. Tudo que tenho a Deus, de modo que não sou em nenhum aspecto meu. Não posso disputar por direito algum neste entendimento, nesta vontade, nestas afeições, ou os quais estão em mim. Nem tenho direito algum sobre este corpo ou sobre qualquer um de seus membros. Não tenho direito sobre esta língua, sobre estas mãos, sobre estes pés. Nenhum direito sobre estes sentidos, estes olhos, estes ouvidos, este olfato ou este paladar. Dei a mim mesmo abertamente e não conservei coisa alguma como minha. Estive diante dele nesta manhã e disse-lhe que me dei a ele inteiramente. Dei-lhe todo o poder, a fim de que no futuro não contenda por direito algum sobre mim mesmo em qualquer aspecto. Nesta manhã disse-lhe que o tomei por minha completa porção e felicidade, não olhando para coisa alguma como parte da minha felicidade, nem agindo como se isso fosse possível. Disse-lhe que tomei sua lei por constante norma da minha obediência e que lutaria com todas as minhas forças contra o mundo
a carne e o demônio até o fim da minha vida, e que criei em Jesus Cristo e o recebi como príncipe e salvador, e que me prenderia à fé e à obediência do Evangelho, por mais arriscado e difícil que fosse confessá-lo e praticá-lo. Então, ele escreveu, né, estas verdades profundas de seu coração, e que expressava realmente, né, aquilo que era Jonathan Edwards. Apenas um resumo, só para atiçar, né, aí no seu coração uma pesquisa, um senso de pesquisa da biografia de Jonathan Edwards. Você pode pesquisar e vai encontrar muito conteúdo. Existe hoje muito conteúdo. Antigamente não, antigamente, né, falava-se mais daqueles mais proeminentes, mas hoje nós temos o privilégio, né, de ter tradução na língua portuguesa de homens como este, de Jonathan Edwards, que foi uma bênção para a igreja, uma bênção para a sociedade de então, e que reverbera até os nossos dias, né? Conta-se que das famílias de Jonathan Edwards, né, muitos se tornaram pessoas proeminentes na sociedade, contribuindo em prol da sociedade, enquanto que aqueles que não tinham Cristo, né, realmente só para destruição da sociedade. Então, que você possa então pesquisar, né, sobre a vida deste grande homem de Deus.